Ó. Seja um I contido em R um intervalo, tá? P de I em R, Q de I em R e R de I em R, funções contínuas. Funções contínuas, tá? A equação diferencial linear f duas linhas de x mais p de x, f' de x, mais q de x, f de x igual a r de x, tá? Equação diferencial, que eu vou me referir a ela como equação diferencial não homogênea, se f não for nula, e a equação diferencial linear homogênea f duas linhas de x mais p de x vezes f' de x mais q de x, f de x igual a zero. Equação homogênea associada à equação não homogênea. Você deve observar o seguinte, ó. Se π1 de I em R e π2 de I em R são soluções dessa equação aqui, ou seja, da equação diferencial linear, a não homogênea, essa daqui, então, quanto é que dá π1 menos π2, derivada segunda em x, mais p de x, vezes a derivada primeira de π1 menos π2 em x, mais q de x, vezes π1 menos π2 aplicada em x. Isso aqui dá o quê? Derivada segunda da diferença é a diferença das derivadas segundas, tá? E aqui fica mais p de x vezes quem? Derivada primeira da diferença é a diferença das derivadas primeiras, mais q de x vezes, e a diferença das funções em x é, né, π1 menos π2 em x. A diferença em x é a diferença dos seus valores em x. Mas, você agrupando agora, né, isso fica derivada segunda de π1 mais p de x vezes a derivada primeira de π1 em x mais q de x vezes π1 em x menos, aí coloco parênteses, a derivada segunda da π2 em x mais p de x vezes a derivada primeira da π2 em x mais q de x vezes a π2 em x. E como, por hipótese, π1 e π2 são soluções dessa equação aqui, isso aqui é igual a quê? Isso aqui também. Isso aqui é igual a r de x menos r de x, que dá igual a zero, para todo x pertencente a ele. Então, o que é que dá isso aqui igual a zero para todo x em I? O que é que isso dá? Dá que π1 menos π2 é solução de quem? Da
equação diferencial linear homogênea. Ou seja, diga. Qual? Derivada segunda de π1 menos π2, mais P de x vezes a derivada primeira de π1 menos π2 em x, mais Q de x vezes... A derivada é linear, derivada primeira, derivada segunda. Derivada segunda da diferença, a diferença das derivadas segundas, assim como a derivada primeira. Aí você agrupa, você tem isso aqui, você chegou até aqui. Aí quando chegou até aqui, você usa a hipótese. Qual é a hipótese? π1 e π2 são soluções dessa equação. Então, se são soluções dessa equação, quanto é que dá isso? R de x. E quanto é que dá isso aqui? R de x também. Então, isso aqui dá zero. Se isso aqui está dando zero, então você pode afirmar com certeza que π1 menos π2 é solução de quem? Da equação diferencial linear homogênea. Portanto, o que eu mostrei foi a solução, a diferença de duas soluções da equação não homogênea é sempre solução da homogênea. Além disso, tem mais outro resultado. Se φ de I em R é solução da equação diferencial linear homogênea e π de I em R é solução da equação diferencial linear a não homogênea, então quanto é que dá? Φ mais π derivada segunda em x, mais P de x vezes φ mais π derivada primeira em x, mais Q de x vezes φ mais π em x. Isso dá quanto? Deixa eu abastecer o pincel aqui. Que é igual a quê? É igual a linearidade. Isso aqui dá a derivada segunda da φ em x, mais a derivada segunda da π em x, mais, isso aqui fica P de x vezes a derivada primeira da φ em x, mais a derivada primeira da π em x, mais Q de x vezes a π em x, mais a φ em x, mais a π em x. Aqui só quando eu reagrupo, segundo a ordem, fica a derivada segunda da φ em x, mais P de x vezes a derivada primeira da φ em x, mais Q de x vezes φ em x. Tá certo? Mais o quê? Mais a derivada segunda da π em x, mais P de x vezes a derivada primeira da π em x, mais Q de x vezes a π em x. Quanto é que dá isso? Olha, φ é solução dessa equação, a equação homogênea. Portanto, isso aqui é igual a quanto? Quanto aqui é isso? Zero. Mais, e a π, por hipótese, é solução dessa. Então, quanto é que dá isso aqui? R de x. Que dá R de x para todo x pertencente a I. Daí, qual é a conclusão? É que a φ mais a π é solução da equação diferencial linear, que é a não homogênea. Ou seja, se eu somo uma solução
da equação diferencial linear homogênea com uma solução da não homogênea, isso dá uma solução da não homogênea. Portanto, eu posso afirmar o seguinte: portanto, se φg é a expressão que dá, ou é a solução geral da equação diferencial linear homogênea, e psi é uma solução particular da equação diferencial linear não homogênea, então a solução geral é πg da equação diferencial linear não homogênea é dada por quem é a solução geral πg da não homogênea? É a solução geral φg da homogênea, tá? Mais a solução particular da não homogênea. Isso por quê? Tá? É claro. Se eu pego uma solução da não, se eu pego uma solução da homogênea menos a solução particular, isso dá uma solução da homogênea. Tá? Uma solução da não homogênea menos uma solução particular da não homogênea dá uma solução da homogênea. E se eu pego uma solução da homogênea, somo com uma solução particular da não homogênea, isso dá uma solução da não homogênea. Então, a solução geral da não homogênea escreve-se como a solução geral da homogênea mais uma solução particular. Moral da história: para você resolver essa equação aqui de cima, é necessário e suficiente você encontrar a solução geral da homogênea e achar uma solução dessa daqui. Uma. Pois assim, a solução geral da de cima escreve-se como a solução geral da de baixo, mais essa solução que você encontrou da de cima, que é a não homogênea. Vocês entenderam a lógica da coisa? O procedimento agora? Essas soluções são ali. Que? As soluções são ali. Que soluções? Da equação não homogênea. De quem? Da equação não homogênea. Se elas são LIs? Quantas? Porque se você tiver 3, sabe que elas são LIs? Quantas? A soma da solução da... Primeiro, observe o seguinte: para responder isso, você tem que... você está perguntando se as soluções... Bem, duas soluções linearmente independentes da homogênea geram o conjunto de solução geral, gera o conjunto de solução de quem? Então, observe aqui, me diga uma coisa, tá? Você pega aqui álgebra linear. Você já, quem está vendo álgebra linear já sabe isso aqui. Você tem um espaço vetorial aqui que eu vou representar assim, simbolicamente com R2. Tem um espaço vetorial U. Aqui você tem um espaço vetorial V. E daqui para cá você tem uma transformação linear. O núcleo dessa transformação linear
tá? Que é a imagem inversa do zero, T a menos 1 de zero, onde zero é o elemento nulo daqui, o vetor nulo daqui, é um subespaço vetorial de U. Está aqui, o núcleo de P. A luz que eu estou fazendo aqui, ó, quando eu estou querendo resolver a equação homogênea, eu estou atrás do núcleo dessa transformação linear. Transformação linear que leva F em F duas linhas, mais PF' mais QF. Tá? Tá? É o núcleo. Agora, se você pega um vetor aqui que está na imagem, um vetor V aqui, se você tem um vetor V aqui, e você quer a imagem inversa, o T a menos 1 de V, ou seja, você está querendo encontrar a solução dessa equação, T de U igual a V, se V é diferente de zero, isso não é subespaço vetorial. Só é subespaço vetorial se V é zero, que é o núcleo. Mas isso é uma translação do núcleo por uma solução particular. Se você tiver uma solução particular, U índice zero, satisfazendo isso, aqui, o índice zero. Se você tiver um U zero, tá, o que T de U zero é V, esse conjunto aqui, o T a menos 1 de V, é uma translação do núcleo pelo U zero. É uma translação do núcleo pelo U zero. Mas não é um subespaço. Então é uma variedade chamada variedade afim. Ou seja, você, para achar esse conjunto aqui, você precisa achar esse e basta ter um vetor dentro desse aqui. Dentro do T a menos 1 de V, que é esse aqui. Então, uma translação por U zero dá negócio aqui. Dá esse conjunto. É exatamente o que está sendo feito aqui. É exatamente o que está acontecendo aqui. Tá? Correto? Bom, é exatamente o que está ocorrendo nesse caso. Tá? Então, a solução geral disso aqui, aí responde a sua pergunta. A solução geral dessa equação é uma translação do conjunto solução dessa equação por uma solução particular dessa. E aí é claro que você encontra soluções linearmente independentes dessa outra. Tá? Pelo menos duas você encontra. Entendido? Não sei se vocês já viram isso, que já estão na álgebra linear em transformações lineares. Tá? Diante disso, sabendo que, apaguei o que não devia, sabendo que a solução geral da não homogênea é a solução geral da homogênea mais uma solução particular, vamos resolver o seguinte problema. Sejam P, Q e alfa reais e a equação diferencial linear F duas linhas de x mais P de x, mais P não, P de x não, que é constante, mais P vezes F' de x mais Q, F de x igual a E elevado a alfa x, e a equação diferencial linear homogênea associada, que é o quê? F duas linhas de x mais P, F' de x mais Q, F de x igual a zero. Você já sabe resolver essa equação aqui, por completo. Foi visto na aula passada. Agora vamos resolver essa.
Vamos em casos bem particulares, tá? Então eu só preciso, para resolver essa equação, eu só preciso achar uma solução particular dessa daqui. Nós sabemos